Shalom, povo de Deus. Aquele que vos fala é o pastor Jorge Henrique Novick de Azevedo, pastor presidente da Convenção Evangélica Brasileira Ágape e do curso de capelania e pastor também da Convenção Evangélica Brasileira Ágape e do Estudo Teológico Ágape e Cultura Cristã. Estamos aqui, nossos broches, tá vendo aqui? Ser autoridade eclesiástica, vou botar aqui no ombro, quando você faz o curso de capelania, feitando o ensejo dessa aula que nós vamos começar, né? A segunda aula sobre o Espírito Santo, pneumatologia, estudo do Espírito Santo, né? Segunda aula, vamos falar a respeito dos símbolos do Espírito Santo. Então nós estamos aqui para poder formar capelão também, para o reino de Cristo, carteira funcional, um brasão, né? Você vai ter uma credencial com QR Code, qual a pessoa encostar ali, vai cair dentro do site da nossa convenção, né? Você capelão, você pastor, você pastora. E nós temos também esses cursos maravilhosos de teologia por um preço bem acessível, fazendo um preço muito bom. Só entrar em contato conosco. Nada daquilo que você não possa pagar com o seu livro físico, né? Nós já ministramos teologia, teo é Deus, logia, estudo tratado sobre Deus. Nós já ministramos cristologia, estudo sobre Cristo. Estamos ministrando pneumatologia, estudo do Espírito Santo, né? Nós estamos na segunda aula, né? Você que deseja fazer parte dessa convenção, deseja fazer o curso de teologia, entre em contato conosco, né? Venha nos representar na sua cidade, assim como tem na Bahia, como tem no Pará, como tem em São Gonçalo, como tem no Rio de Janeiro, como tem em vários lugares. Assim vai ter você aí para nos representar na sua cidade. Você pode ser, quem sabe aí, um diretor na vossa cidade, né? Então vamos aprender a respeito do Espírito Santo de Deus, né? Aleluia. Quem é o Espírito Santo? Né? O Espírito Santo, desde o princípio, né? Ele não é, como muitos dizem por aí, uma força ativa. Ele tem personalidade, né? Ele fala. A palavra de Deus vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A palavra de Deus vai dizer também: não entristeceis o Espírito Santo. Ele tem intelecto, ele também fica triste, né? Isso aí já foi dito na primeira aula. Agora a segunda aula: símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo tem símbolos. Biblicamente, existem símbolos que representam as obras especiais do Espírito Santo. Por ser usados símbolos, muitas organizações religiosas têm negado a sua existência como símbolos. O Espírito Santo continua sendo uma pessoa, mas é intermediável e eternidade. Prova que o Espírito Santo é um ser real, né? Porque tem a vida em si mesmo. Hebreus 9,14. Romanos 8,2. Porque mencionado na Bíblia, né? Desde a criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No princípio, Berites, né? Berites, Bará, Criador. No princípio, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No princípio, Deus, né, falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí quando o homem erra, lá no Éden, o primeiro Adão, Deus fala: o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então nós vemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Símbolo do Espírito Santo: água, óleo, fogo, rio, selo, vento e pomba. A água, porque derramarei a água sobre os sedentos, derramarei o meu espírito na tua
posteridade. Isaías 44, verso 3. Óleo. O teu Deus te unge com óleo de alegria. Hebreus 1, 19. Fogo. O Espírito Santo é como óleo também para ungir. E também é fogo, né? Mateus 3:11. Ele vos batizou com o Espírito Santo e com fogo. Não é só fogo de consumir, não. É fogo do Espírito Santo mesmo. O que é o Espírito Santo? É um revestimento. Estou aqui com um casaco. Aí eu boto o terno, boto um broche de capelania, né? Estou revestido com esse terno. O Espírito Santo te reveste de poder. Aleluia. Vai dizer assim: eu vos batizo com o Espírito Santo por fogo. Biblicamente, o fogo é um sinal da presença de Deus. No Antigo Testamento, a ordem divina era conservar o fogo aceso diariamente. O fogo arderá continuamente no seu e no meu altar, que é no meu e o seu coração. O Espírito Santo é um fogo que mora e habita dentro de nós, que queima dentro de nós, né? Se ele é o fogo, outras traduções, não apagueis o Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo quer dizer que se acha que a chama do Pentecoste deve arder nos nossos corações de todos os dias até a consumação do céu. Ele é um rio. Tem até um louvor da antiga, né? Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura, que alegra no nosso coração. É um rio, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu interior, no seu ventre. João 7,38. Agora também ele é um selo. O que é um selo? O qual também selou o penhor do Espírito Santo em nossos corações. 2 Coríntios. Tem gente que fala Corinthians, né? Corinthians é um time de futebol, né? Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Veja o que significa selo na Bíblia. 1 Coríntios 9:2 vai dizer autenticidade, o selo de autenticidade, o selo de veracidade, né? Vemos aqui que no terno tem um selo de autenticidade dessa marca. A nossa instituição, que é uma convenção, curso de capelania, teologia, também tem um selo, que é o nosso CNPJ, ela está ativa. Porque se você entrar em uma Receita Federal, jogar um CNPJ e parecer escrito padaria, parecer drogaria, não é uma organização, né, religiosa. Não é. Não é. Você vai ver o registro da mesma. A padaria não pode dar aula de teologia. A farmácia não pode dar aula de teologia. Então tem que sem fins lucrativos, assistência religiosa, tal, convenção evangélica brasileira ativa, né? Que pessoas que pegam aquele documento bonito, põe o CNPJ e a pessoa está ali, tô na benção, mas vai ver da onde que está vindo aquele CNPJ. Você manter um CNPJ, você tem que pagar advogado, contador, né? A Receita Federal. Então você tem que... Você que não tem condições, você é amparado por uma convenção para reconhecer o teu ministério pastoral e ter conhecimento teológico e ter conhecimento de formação de um capelão, autoridade em capelania, né? Então nós vamos ver aqui que o Espírito Santo é um selo, né? O Espírito Santo é um selo à igreja.
o selo da lei, o selo do coração, o selo da redenção, né? O vento sopra para onde quer. Todo aquele que é nascido do Espírito, né? O que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Jesus falou para Nicodemos: importai-vos nascer de novo. A Nicodemos vai falar: por acaso ou porventura posso entrar no ventre materno e nascer pela segunda vez? A Nicodemos está falando de reencarnação. Aí Jesus vai falar: não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importai-vos nascer de novo. Importável ter um novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que se fez tudo novo. Deus quer fazer o novo na minha e na sua vida. Nós vemos aqui, né, que o vento é suave. O Espírito Santo indica tranquilidade e direção de Deus para os seus filhos. Gênesis 8:1. Manifestação do teu poder. Em Atos dos Apóstolos, estava todo reunido, uma semana ali, todo mundo na mesma ligação. De repente veio o vento impetuoso, encheu toda a casa, e todos começaram a ser cheios do Espírito Santo. A evidência de receber o Espírito Santo é o dom de línguas. Está em um lugar, na minha juventude, de 16, 17 anos, comecei a caminhar 15 para 16, 17 anos. A glória de Deus para lá, a glória a Deus para cá. E um pregador de São Paulo, acho que não me engano é pastor Orivano, ele falava em várias línguas, e eu comecei a falar. Eu me retive, porque me assustei, né? Falar uma língua que não é de idioma, né? Mas é de idioma do céu, né? Não é do idioma do homem, aí você se assusta, né? Aí continua abrindo a boca, dando glória. Comecei a falar diversidade de língua naquele dia. Até hoje eu falo em línguas. A palavra de Deus diz que aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Aquele que interpreta edifica a igreja, né? Então que nós devemos estar cheio do Espírito Santo, revestido de poder, de autoridade. Deus tem poder para você, tem autoridade dos altos céus. Características do vento. O vento é invisível. O Espírito Santo é invisível. O vento é incompreensível. O Espírito Santo é incompreensível para muitos. Só que tem a mente de Cristo, a mente de Cristo cristocêntrica. Só o homem espiritual, o homem carnal não entende as coisas do Espírito, né? O vento produz vida. O Espírito Santo, quando entra dentro de você, ele te dá vida. O vento produz limpeza. O Espírito Santo, ele quer limpar o meu e o teu coração para que ele possa habitar, fazer morada, né? O Espírito Santo também, não só como o vento, mas também a pomba. O Espírito Santo desceu sob forma corpórea, em forma de uma pomba. Forma corpórea. Quando Jesus foi batizado por João, não é João Batista, Batista era o ofício dele de batizar, né? E João, aqui no livro de teologia está João Batista, tá? Mas é João, tá bom? Batista é o ofício dele, corrigindo os irmãos, né? A gente fala rápido assim, porque tem muita coisa, é muito capítulo, é muito versículo, é muita coisa para a gente aprender. E vai uma prova para você. Você recebe prova, você recebe livro, você recebe, mais importante, que é o Espírito Santo. No canal de tudo você recebe o certificado de básico em teologia com 20 matérias, né? Então, o Espírito Santo em forma de pomba, né? Batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo, meu irmão? Vós sereis batizados com o Espírito Santo muito depois desses dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5. Concepção errada de batismo. O batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que a salvação, não. Os discípulos já eram salvos antes do Pentecostes. A santificação, embora o Espírito Santo promova a santificação na vida do crente, o Espírito Santo ele traz alegria, né?
A alegria da salvação traz grande alegria no coração do ser humano. Porém, o Espírito Santo ressalta a salvação. O selo é selado com o Espírito Santo. É a mesma coisa que ser batizado com o Espírito Santo. No exato momento que você aceitou Jesus, você é selado, ou seja, a hora da conversão em Cristo, você já, como o apóstolo Paulo, agora está selado em um dia que se rendeu a Jesus Cristo, aceitou a Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo que nos aceita. João 15, vós não me escolheste, eu que vos escolhi e vos nomeei, que dê fruto, dê fruto sobre fruto. Quando você dá fruto sobre fruto, você tem galardão. Quando você não dá fruto, você tem salvação, mas não tem galardão. A Bíblia diz que vão ter galardão, muito galardão, pouco galardão, nenhum galardão. Mas o importante de tudo é você ter a salvação em Cristo Jesus, né? A promessa do Pai, né? Eis que sobre vós enviei a promessa do meu Pai. Lucas 24, 49. O batismo com o Espírito Santo é sim um chamado, porque no Antigo Testamento o Pai havia prometido derramar o seu Espírito Santo o que invocasse o nome. No Antigo Testamento encontramos muitas promessas sobre, então, a fusão do Espírito, né? Deus, dessas promessas falaram Rei Salomão, Provérbios capítulo 1, verso 23, profeta Isaías, profeta Joel, profeta Zacarias 12, 10, né? Que nós possamos estar cheio do revestimento, cheio do poder de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Antes do Pentecoste, o Espírito Santo já havia descido em várias pessoas. Por exemplo, João Batista, ou João, Isabel, Zacarias, Simão. Já nos dias de hoje, o Pentecoste derramado do Espírito Santo já foi acompanhado por um sinal extremo, bem evidente, né? Estas línguas são reais, né? O que fala em língua, pois serve como padrão para definir se alguém foi batizado com o Espírito Santo ou não. Formas como ocorre o batismo com o Espírito Santo: através da unção divina momentânea, né? Através da imposição de mão, como você ora por alguém, através de ouvir a poderosa palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, você pode ser cheio do Espírito Santo. Finalidade do batismo com o Espírito Santo: capacitação para o serviço do Mestre, no desenvolvimento espiritual da minha e da tua vida. Como receber o Espírito Santo? Tem que ter arrependimento, tem que ter obediência, tem que ter busca com perseverança. Aleluia. O fruto do Espírito Santo porque o fruto, não tem aí uma tangerina, mexerica, ela tem vários gomos, né? Frutos, são 9. A definição de fruto, a qualidade e manifestação do Espírito Santo. A definição são: na sua natureza, o fruto do Espírito Santo, divina, sobrenatural e espiritual. O fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. 9 frutos, 9 dons, né? Que nós possamos sair daqui cheio do Espírito Santo, né? As obras do Espírito Santo. O Espírito Santo realiza obras maravilhosas e sobrenaturais
dentro de nós. A ação do Espírito Santo no universo, na criação, né? Salmos 33, verso 6. Na criação, muitos pensam que é só Deus. Deus criou, o Espírito Santo criou, Jesus criou. Na restauração da terra, Gênesis 1, 2. Obra do Espírito Santo na vida dos pecadores. Né? Ele convence, biblicamente, do pecado, do juízo e da justiça. Né? A Trindade e a convicção do pecador. Deus salva o pecador. Jesus justifica o pecador pelo sangue dele, foi derramado na cruz do Calvário. O Espírito Santo regenera o pecador. As obras divinas do Espírito Santo na criação, na restauração da terra, na criação do homem, na encarnação do Verbo, na inspiração da Bíblia, nos dias de Pentecostes. Obras do Espírito Santo na vida de Cristo. Operou na encarnação de Cristo, Lucas. Protegeu na sua infância, capacitou para o seu ministério, capacitou para vencer a tentação, ressuscitou Cristo dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Aqui tem passagens, capítulos, versículos da Bíblia que faz menção do que está sendo explanado rapidamente, porque para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Desde já, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, compartilhe com o seu amigo. Aqui tem muito conteúdo. O pastor dá para dar aula de teologia dentro da sua igreja. Ele pode usar a aula de teologia como dar aula de culto de ensino. Se ele não quiser usar a palavra pneumatologia, ele fala, vamos falar do Espírito Santo. Ele fala. Mas se ele quiser ensinar teologia, estuda o tratado de pneumatologia, estuda o Espírito Santo, ele ensina. Teologia também Deus, cristologia é Cristo, daí vai. Nós estamos na segunda aula, né? Então se inscreva, né? Nos procure. Aquele que Deus fala é o servo do Senhor, que está aqui para servir as igrejas, servir a Deus, servir meu próximo, com esses cursos teológicos, curso de capelania, inserindo você na convenção, qual você vai ter a credencial, vai constar o QR Code, vai aparecer lá dentro do site da nossa convenção. Convenção Evangélica Brasileira Ágape. Juntos somos mais fortes. Dê um joinha, compartilhe nosso like. Compartilhe nossos vídeos. Né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Resplandeça o rosto sobre ti. Tenha misericórdia e te dê a paz.